Olá pessoal do segundo ano, aqui então mais um exercício de calorimetria e troca de calor, é o exercício da página 25, 1, 2 e 3. O enunciado diz assim: imaginemos 1 litro de água inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, colocando esse litro de água sobre a chama alta de um fogão por algum tempo, percebemos que sua temperatura sobe para 60 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor absorvida pela água a ponto de produzir esse aquecimento? Partindo da definição térmica que temos, aí ele dá a fórmula, que quantidade de calor é igual a massa, que multiplica o calor específico, vezes a diferença de temperatura. Então, vamos colocar no enunciado, vamos colocar os dados para a gente poder resolver. Ele fala aqui que tem 1 litro d'água, então a gente tem 1000 ml, ou 1000 gramas de água. A gente sabe que o calor específico da água, que é o C minúsculo, corresponde a 1. E ele fala então que vai aumentar a temperatura de 20 graus Celsius para 60. Se ele aumenta de 20 graus Celsius para 60, a diferença de temperatura é 40 graus. 60 menos 20, 40 graus Celsius. Com esses dados, então, a gente já consegue utilizar a fórmula de quantidade de calor, que é essa daqui, quantidade de calor, é M vezes C vezes delta θ, onde a gente tem, então, que a massa é 1000, o calor específico da água é 1, e a diferença de temperatura, então, 40 graus Celsius. Então, a gente tem 1000 vezes 1, 1000, 1000 vezes 40, 40.000 calorias, ou 40 quilocalorias. Essa é a primeira parte do exercício que está até resolvido no livro. Aí ele fala aqui, ó, se a temperatura final da água fosse 95 ao invés de 60, quanto de calor a água teria que absorver? Então, vamos utilizar a mesma fórmula, do mesmo jeito. Só que agora a gente muda esse parâmetro aqui. Continua sendo 1 litro, 1000 gramas, o calor específico não se altera, é 1. E o delta θ, ele fala que ao invés de 60 graus Celsius, ela subiria para 95. Então a gente teria a diferença de temperatura de 20 para 95, que dá um delta θ de 75 graus Celsius. Com isso, a gente tem que 1000 vezes 1 vezes 75, 75.000 calorias, ou 75 quilocalorias. Esse seria então o exercício número 1 que vem dessas equações que estão... Só recapitulando então aqui o número 1, a gente tem que a diferença agora é 75 graus Celsius, que ele aumentou de 20 para 95, então fica 1000 vezes 1 vezes 75, 75.000 calorias, ou 75 quilocalorias. Número 2, ele fala o seguinte, o que acontece se ao invés de 1 litro, a gente tiver 250 ml. Então, o que vai ter? 250 gramas de água, e a diferença de temperatura também é de 20 para 60, então 40 graus Celsius. A mesma forma, a gente vai calcular então pela fórmula de quantidade de calor. Quantidade de calor é a massa, 250, vezes calor específico da água, que é constante e é 1, vezes 40. 250 vezes 1, vezes 40, 10.000 calorias, ou 10 quilocalorias. Então, com 250 gramas de água, a 250 gramas de água para aumentar a temperatura de 20 para 60 graus Celsius,
a gente precisa de uma quantidade de calor equivalente a 10.000 calorias ou 10 quilocalorias. Agora, o número 3, ele fala assim: se em vez de água houvesse 1 quilograma de mercúrio sendo aquecido de 20 para 60. Então, ao invés de água, a gente tem 1.000 gramas também, só que agora não é água, é mercúrio. Então, a gente sabe que o calor específico do mercúrio, na página anterior tem uma tabelinha mostrando o mercúrio. O calor específico do mercúrio é 0,033, 0,033. E a diferença de temperatura continua sendo os 40 graus. Aplicação direta da fórmula. Massa continua sendo 1.000 gramas. Muda-se o calor específico, que é 0,033. Vou fazer vírgula, 0,033, que multiplica 40. Isso é igual a 1.320 calorias ou 1,32 quilocalorias. Então, a gente percebe que se a gente aquecer 1.000 gramas de mercúrio, para a gente fazer o aquecimento dele de 20 para 60, a gente precisa de muito menos calor em função desse número aqui ser mais baixo. Ele é um condutor de calor. Ele oferece menos resistência para que o calor se conduza. É essa a ideia do calor específico. Quanto maior o número, ele é um isolante térmico. Quanto menor o número, ele oferece menos resistência, ele é um condutor térmico. Então vamos para o próximo exercício agora. Os próximos exercícios são da página 30. É o exercício 5 e 6, da página 30. Da página 30. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que diz o enunciado. Do exercício número 5. Então aqui é um exercício que foi feito na Universidade Federal da Bahia. É um exercício de vestibular. E ele fala assim: a diminuição de temperatura de uma pessoa falecida tem uma importância significativa na determinação do tempo de morte. Com a falência do sistema termorregulador, a tendência do corpo é equilibrar sua temperatura com a do meio ambiente. Assim, é possível medir a temperatura de um cadáver e estimar o tempo de sua morte. Para um cadáver que se encontra a 29 graus Celsius, considerando a temperatura corporal média 36,6 graus Celsius, a faixa de temperatura ambiente por volta de 25 graus Celsius e a taxa de queda de temperatura do corpo após a morte como sendo 6,7 vezes 10 a menos 1 graus Celsius por hora, o tempo decorrido desde a morte é de aproximadamente. Então a gente vai fazer o seguinte, marcar os dados. Então eu tenho que a temperatura inicial, 36,6 graus Celsius, que é a temperatura normal que a gente tem. Ele começou a alterar a sua temperatura, então, e foi para 29. A temperatura final dele era 29. 29 graus Celsius, somente 29. E diz aqui que perde-se temperatura na faixa de 6,7, 6,7 vezes 10, vou colocar o símbolo de elevado assim, elevado a menos 1. 6,7 elevado a menos 1 é igual a 0,67. Isso daqui é 0,67, ele deu no enunciado como graus Celsius por hora.
Ou seja, a cada hora perde-se 0,67 graus Celsius. Então a gente faz simplesmente uma divisão e a gente encontra qual foi o tempo estimado de morte. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Qual foi a amplitude, a variação térmica? Ele estava com 36 e foi para 29. A diferença de temperatura de 29 para 36 são 7,6 graus Celsius. E ele perde 0,67 a cada hora, é só a gente fazer o seguinte: 7,6 dividido por 0,67 é igual a 11,34 aproximadamente. 11,34 horas. No exercício aqui do livro, ele dá algumas respostas. Ele dá 10 horas, 12 horas, 14 horas, 13 horas, 11 horas e 18 minutos. Então a opção é a B, 11 horas e 18 minutos. Lembrando que aqui 11,34 a gente está calculando em hora, mas é no formato decimal, não é hora, minuto, segundo. A gente está fazendo 11,34 horas, que dá mesmo aproximadamente 11,15, 16 horas. Tá? 11 horas e 15 minutos, 16 minutos aproximadamente. Então é a resposta B. Vamos lá para o exercício número 6. O 6 diz o seguinte: o homem utiliza fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa de ferro empregada na confecção da ferradura é de meio quilo, então a gente tem lá, ó, vamos colocar 6, eu tenho ferro, eu tenho 500 gramas, meio quilo de ferro, 500 gramas. Que a temperatura em que o ferro se torna moldável é 520. Então a gente tem que temperatura final 520. Vou jogar tudo para outra folha para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, 500 gramas de ferro, temperatura final 520 graus Celsius. O calor específico do ferro é 0,1, o C minúsculo do ferro, calor específico do ferro, 0,1. Assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor em calorias a ser cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhado pelo ferreiro. Temperatura inicial da ferradura, 20 graus Celsius. Então eu tenho que aqui, temperatura inicial é 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. A amplitude térmica, então, a diferença de temperatura é de 20 para 520, que dá uma diferença de 500 graus Celsius. Então, com isso, é só a gente calcular a quantidade de calor através da fórmula de quantidade de calor. Quantidade de calor é igual a massa, 500 gramas, vezes o calor específico do ferro, 0,1, vezes o delta θ, que é 500. E ele não pede isso aqui em quilocaloria, ele pede em caloria mesmo. Em caloria, esse valor vai dar 25 mil. 25 mil calorias ou 25 quilocalorias. Então, nesse caso, a opção ele deu o A 25, B 250, é a opção D, 25 mil calorias, que foi o que a gente calculou aqui no D, 25 mil calorias. Resposta D. Com isso a gente encerra esses exercícios de quantidade de calor. E obrigado e até o próximo.